Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Aldair. Nós estamos no canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, o tema de hoje é Casa sobre a Rocha. Nós vamos fazer uma leitura em Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 24, onde Jesus, usando aqui então de uma parábola, ele vai tentar passar algo para aquele povo judeu e que são palavras de Jesus transcendental, são palavras que transcendem todos os tempos e que nós podemos sim usar estas palavras de Jesus, por mais que ele disse aos apóstolos e disse aos judeus que estava debaixo da lei de Moisés, mas são palavras que servem para ser aplicada em nossas vidas, e é o que nós vamos entender aqui hoje nesta mensagem. Olha, casa sobre a rocha. Mateus, capítulo de número 7, no versículo de número 24. Leia comigo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Olha, como nós podemos entender esta parábola de Jesus? Jesus está usando aqui figura de linguagem. Então ele usa a palavra casa, ele usa rocha. E nós precisamos entender o que Jesus estava falando precisamente para aquele povo judeu, para os apóstolos, e pedindo para os apóstolos passar esse evangelho, que era o evangelho da circuncisão, para aquele povo judeu. Mas são palavras de Jesus que transcende todos os tempos e que nós vamos entender nesta mensagem de hoje que ela pode ser aplicada na nossa vida. Claro, Jesus disse estas palavras dentro daquele time da história, dentro daquele contexto para aquele povo judeu que vivia naquele momento uma situação a qual eles iriam passar também por uma situação tremenda. Mas são palavras que transcendem todos os tempos e que nós podemos entender e aplicar ela na nossa vida. Por isso eu trago para vocês este tema, Casa sobre a Rocha. Olha, aqui para a gente entender, nós colocamos então aqui dois pontos, né, que é importante aqui. Nós colocamos casa sobre a rocha. E colocamos também aqui embaixo corpo, alma e espírito. Nós vamos procurar entender então estas referências que foi colocado aqui. Nós vamos entender casa sobre a rocha. A palavra rocha fica bem claro, né, para a gente entender que esta palavra rocha está falando aqui de Cristo, está falando aqui do próprio Jesus. E a gente observa dentro desta leitura aqui, porque aqui fala, olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então a rocha aqui é a palavra que foi colocada pelo próprio Jesus. O que Jesus estava transmitindo, deixando ali com o evangelho da circuncisão para aquele povo, é exatamente esta rocha. A rocha é Cristo. Então nós precisamos entender que esta casa a qual Jesus se refere, que tem que ser construída sobre a rocha, é sobre o fundamento, sobre a base, que é Cristo, que é uma pedra angular, que é uma rocha. Então é isso que Jesus está querendo dizer sobre os ensinamentos de Jesus. Então tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus deixou ali então para os apóstolos transmitir para os judeus, né, a gente tem então que observar isso onde? Porque este evangelho foi dado a Pedro. Então Pedro deu início então à pregação desse evangelho para os judeus, que é o evangelho da circuncisão, e os demais apóstolos, né, como aqui a gente tem dentro da Bíblia Mateus, nós temos Marcos e João, porque Lucas na verdade não era apóstolo, né? Lucas
é um médico, dentro das escrituras a gente consegue observar isso, que se interessou muito, né, pela vida de Jesus de Nazaré, andou então ali estudando os acontecimentos, pesquisando os acontecimentos sobre o que aconteceu ali nos dias ali de Jesus de Nazaré e acabou escrevendo também, onde nós temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo Lucas um escritor, né, que escreveu a vida pública de Jesus de Nazaré, do nascimento até a cruz, como Mateus, Marcos, Lucas e João, que ouviu e aprendeu com o apóstolo Pedro o evangelho que Jesus de Nazaré deixou com Pedro. O evangelho da circuncisão foi dado a Pedro, e o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, foi dado ao apóstolo Paulo. E os demais apóstolos, como eu já disse, Pedro, né, transmitia este evangelho, e os demais também foram acompanhando o raciocínio de Pedro, que foi dado a ele, né, este entendimento do evangelho. E os demais, então, como Marcos, Mateus e João, se interessou a deixar registrado. E hoje nós temos, né, dentro da Bíblia, o relato desses apóstolos, do nascimento de Jesus até a cruz. E dentro desses relatos, nós encontramos aqui, então, o evangelho da circuncisão, que é as palavras de Jesus que ele deixou ali. E estas palavras é a rocha. Então, aqueles judeus tinham que construir a sua casa sobre esta rocha, sobre as palavras de Jesus. E olha, e para nós também, nos dias de hoje, que nós estamos, né, há 2000 anos depois deste fato acontecido, depois que Jesus deixou estas palavras, esta casa a ser construída sobre a rocha pode sim ser aplicada na nossa vida no dia de hoje, como tanto pode como deve. Nós vamos entender então que casa é esta, né, que os apóstolos que transmitia para as pessoas, para os judeus, que eles deveriam estar construindo esta casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo, como nós também nos dias de hoje. A nossa casa tem que ser construída sobre a rocha, que é Cristo, que é os ensinamentos, que são as riquezas insondáveis do Evangelho da graça de Deus. Olha, então nós entendemos o que é rocha, é Cristo. Agora, vamos entender o que é casa, porque Jesus fala que a casa tem que ser construída sobre a rocha. Que casa é esta? Se você estiver gostando já desse vídeo, continua até o final, que vai ser assunto muito interessante. Você já deixa seu like, né? Se você está aí procurando crescer na graça e no conhecimento, já faz logo um comentário. Se você estiver concordando, né? Faz um comentário. Se você não está concordando, também você pode comentar. Fique à vontade para interagir com nós aqui no canal Crescer na Graça. Mas vamos então entender o que é esta casa realmente que Jesus estava falando aqui, que tem que ser construída sobre a rocha. Para a gente entender sobre esta casa, que tem que ser construída sobre a rocha, nós vamos no Evangelho da Graça de Deus, que o apóstolo Paulo recebeu do Cristo ressuscitado. E Paulo traz as coisas para a gente, porque Jesus de Nazaré, ele falava por figuras de linguagem, exatamente. E ele ainda disse para os apóstolos: tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele revelará todas as coisas. E este Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele estava com o apóstolo Paulo. Então Paulo foi elevado ao nível de conhecimento que Paulo chama de terceiro céu e recebeu palavras inefáveis do Cristo ressuscitado. Então Paulo traz as coisas de uma forma mais real para a gente. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 23, tem algo aqui muito interessante que o apóstolo Paulo fala para a gente. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos observar aqui? Que o apóstolo Paulo fala sobre 3 elementos, os quais compõem o ser humano. O ser humano é composto de 3 elementos: de espírito, de alma e corpo. Nós podemos também aqui
observar até a ordem, né, desses três elementos. Primeiro, Paulo fala que o ser humano ele é composto de três elementos e o primeiro é o Espírito, porque o Espírito vem de Deus. O Espírito já existia com Deus e ele veio habitar nesse corpo de carne, no ventre de nossa mãe. Quando ali ainda estava sendo formado esse corpo, o Espírito, que é Filho de Deus, vem habitar dentro deste corpo. Então, o ser humano ele é composto de espírito, o Filho de Deus é composto de espírito, de corpo, que é essa carne, né, humana, e a alma, que é o fôlego de vida, que é as emoções, que é as nossas alegrias, as nossas tristezas. Tudo isso que nós sentimos é o fôlego de vida e que é chamado de alma pelas Escrituras. Então, a partir do momento que nós temos o entendimento que o ser humano é composto de três elementos, de espírito, alma e corpo, vai ficando mais fácil para a gente entender o que Jesus estava querendo dizer, que a casa tem que ser construída sobre a rocha. A casa que Jesus está falando é exatamente o nosso corpo, que é a morada do Espírito que veio de Deus. Olha, para a gente entender, vamos aqui dentro do Evangelho da Graça de Deus, porque o apóstolo Paulo vai trazer mais revelações que vai ajudar a gente a entender. Escrevendo aos Coríntios, 2 de Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 5, olha, tem algo aqui muito interessante. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz assim, no versículo de número 1, a gente lê até o 4. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, Paulo está falando aqui de quê? Do Espírito habitando neste corpo de carne. Então, Paulo deixa claro, ele diz, pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então esta era uma esperança, né, daquele povo naquele momento, do apóstolo Paulo e os demais judeus. Eles estavam esperando ser revestidos de um novo corpo, de um corpo celestial. Nós vamos entrar nesse assunto em breve, vamos tratar mais desse assunto, mas o foco nosso aqui é a casa e a rocha. Sabemos que a rocha é Cristo e a casa é este corpo, é essa natureza humana nossa, que ela tem que ser edificada sobre a rocha. Vamos procurar entender então o que é edificar esta casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha tem tudo a ver com o que nós estamos ouvindo, exatamente. Nós estamos ouvindo a palavra de Cristo, é o Evangelho, né? Para os judeus daquele momento de Jesus, que Jesus está falando sobre essa parábola. Eles precisariam estar ouvindo as palavras do Evangelho da circuncisão. E nós, hoje, nos dias de hoje, há tantos anos depois, principalmente depois do ano 70 depois de Cristo, não é 1970, essa data 70 não pode ser confundida com 1970. O ano 70 é o ano 70 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 33 e 37 anos depois houve então a parúzia. Houve então um acontecimento que destruiu todo o país de Israel, destruiu o templo de Salomão e Jesus, então, como Filho do Homem, reinando com poder e grande glória, estava então transformando as coisas, restaurando todas as coisas. Nós vamos entrar nesse assunto em breve aqui no nosso canal. Nós vamos estar tratando deste assunto. Então, aqueles judeus, eles precisariam
prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, eles precisariam estar ouvindo a palavra, os ensinamentos que Jesus deixou com os apóstolos, para que eles estivessem edificando a casa deles, a casa a qual os espíritos dos filhos de Deus habitavam, que era o corpo de carne. E nós, nos dias de hoje, não é diferente. O Cristo ressuscitado deixou com o apóstolo Paulo o evangelho da graça de Deus. Este evangelho maravilhoso que revela para a gente todo o feito da cruz, que revela para a gente tudo que Jesus de Nazaré realizou ali naquele madeiro e também no ano 70 depois de Cristo. Então nós precisamos conhecer o evangelho da graça de Deus. Nós precisamos ler, ouvir, o evangelho da graça de Deus, para que nossa casa, onde nós habitamos hoje, não é uma casa de tijolo, de parede que a gente está falando, mas sim este corpo de carne, o qual é a morada do nosso espírito. O nosso espírito habita dentro desse corpo de carne. E este corpo de carne tem que ouvir. Por que ouvir? Porque em ouvir entra na mente, que é o coração. Coração na Bíblia muitas vezes é a mente. Então, as palavras, tanto de Jesus de Nazaré, precisaria ser ouvida pelos judeus daquele momento, como nós hoje precisamos ouvir o evangelho do Cristo ressuscitado, para que ao ouvir estas palavras entrando na nossa mente, no centro deste corpo humano, que é a mente, que é o nosso coração, nós podemos então estar sendo edificado sobre a rocha que é Cristo. Nós sabemos então onde nós vamos, o que nós devemos fazer, porque, como diz o apóstolo Paulo, o evangelho da graça é a couraça da justiça de Deus, a qual nós devemos revestirmos desta couraça, que é todo o conhecimento do conjunto do evangelho da graça de Deus, separando as coisas que são transcendentais e as coisas que é aplicada naquele time da história para aquelas pessoas. Nós procuramos entender as conquistas, as revelações da cruz, e nós podemos então estar assim edificando esta nossa casa sobre a rocha, sobre os ensinamentos do Cristo ressuscitado. Olha, é interessante: corpo, alma e espírito. 3 elementos os quais o Filho de Deus ele é formado. E este corpo que abriga o espírito, ele tem que estar sendo edificado sobre a rocha. Nós vamos estar entendendo isso cada dia melhor aqui neste canal. Por isso é o que eu digo a você: se você ainda não se inscreveu, se inscreve hoje mesmo aqui no canal, porque é coisa simples, com toda a humildade, mas a gente vai trazendo as revelações da graça de Deus. Olha, vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, dá um like, comenta, faz um comentário que é muito importante e compartilham estas mensagens do Evangelho da Graça de Deus. E um grande abraço e até a próxima. Graça e paz.